comecei a te empurrar. Lá dele? Empurrou nada, pai. Lá ele empurrou. Então o chat tá querendo me empurrar. Sai daí, doido. E aí, turma, como é que vocês estão? Bom ou não? Esse aqui é o segundo vídeo da nossa sagazinha Construindo Sistema Financeiro do Zero. Se você não me conhece ainda, você pode me chamar de TH, trabalho com arquitetura de software, estou na área de TI há mais de 20 anos, já prestei algumas consultorias. E agora decidi fazer um sisteminha para mim, o primeiro, tá? Já construí sistema para um monte de gente, mas para mim eu nunca tinha feito um. Essa aqui é a parte 2, onde a gente vai decidir quais tecnologias a gente vai usar e etc. No primeiro a gente decidiu quais são as funcionalidades do sistema e o que, ele vai fazer e etc. E a gente criou um arquivinho de especificações e também um arquivinho dizendo o que é o projeto e tal, e salvou no repositório do Git. Hoje a gente vai decidir as tecnologias, como eu havia falado, o vídeo não vai ser tão grande, eu acho que esse aqui vai ser pequenininho, porque é só decidir mesmo qual linguagem a gente vai fazer, qual banco a gente vai usar, se a gente vai colocar sistema de login agora ou não, e etc, esse tipo de coisa, entendeu? Eu já anexei aqui o arquivo de especificações, tá aqui no GPT, eu acho que ele tem acesso aos nossos históricos antigos, mas por via das dúvidas é melhor eu deixar o arquivo aqui, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Eu vou começar a conversar com ele aqui, igual a gente fez no primeiro vídeo. Se você não assistiu, eu acho legal você voltar lá e assistir. Ele ficou bem grande, mas aqui é a vida real, mano. Aqui é o que a gente faz mesmo na vida real. Vamos embora. Chat, eu arquivei, eu anexei na verdade, né? Um arquivo aí para você, que é o arquivo MD das especificações do sisteminha que a gente está criando. Acredito que você tenha acesso ao nosso histórico aqui desse projeto TH Codes dentro do ChatGPT. Então, eu nem sei se eu precisaria ter anexado esse arquivo. Mas enfim, nele fala tudo sobre o sisteminha que a gente está criando e as funcionalidades. O nosso objetivo aqui agora é decidir quais as tecnologias nós vamos usar, se a gente faz ou não o sistema de login agora, porque eu tinha decidido que eu ia deixar isso só para depois, mas eu não sei se vai ter um impacto muito grande para depois de tudo pronto a gente colocar o sistema de login. Eu acredito que não, por isso que eu deixei para depois, mas eu queria sua opinião sobre isso. Mas principalmente aqui é para a gente decidir qual linguagem a gente vai usar, qual banco a gente vai usar. E eu acho que não precisa a gente falar agora onde a gente vai hospedar esse tipo de coisa. Vamos deixar isso para um dos últimos vídeos depois que tudo estiver pronto, tá bom? Assim, eu já vou te dar algumas sugestões, que é coisas que eu estou pensando. Eu só penso em fazer em três linguagens: ou Java, ou .NET, ou Nest.js, que é o Node, né? Eu tô com muita vontade de fazer em .NET, porque o .NET agora lançou uma versão nova, né, a 10, inclusive já lançaram até a 11, mas a 10 eu acho que é a Long Term Support, então é a que a gente pensa em fazer. Porque eu queria me atualizar de novo com o .NET, eu amo .NET e eu queria fazer em .NET. E no front-end a gente vai usar Angular. Então, assim, por isso que eu pensei um pouco em fazer em Nest.js, porque eles são idênticos, sacou? Tipo, é a mesma coisa, a gente daria sequência na mesma thread, saca? Então, assim, não sei, tô em dúvida. Mas eu tô mais indo pro .NET mesmo. E o banco de dados, eu acho que eu vou usar Postgres, porque é um banco que todo lugar você consegue uma instância para você subir lá e etc. É um banco bem de boinha. O que você acha? A gente faz em qual linguagem e por que você está sugerindo essa linguagem que você está pensando? Eu também pensei em a gente ter tipo um projetinho de core, que a gente vai ter tipo todas aquelas classezinhas de tipo interceptação de erro, padronização de retorno de mensagem para API, etc. Só que a gente pode fazer o projeto só ele mesmo, de uma forma que a gente modularize bem legalzinho isso. Aí depois de prontinho a gente pega aquele módulo e sobe num projeto separado e disponibiliza como um nugget se for no .NET, etc. E usa nos próximos projetos que a gente vai criar, porque vai ter muitos outros projetos aqui, tá? Então é isso, vamos ver. Quero sua opinião aí. Entendeu, galera? Entendeu até agora? Não vou ficar repetindo, eu vou ficar lendo, porque o outro vídeo ficou muito grande, só porque eu fiquei repetindo e fiquei lendo. Olha, colocou o .NET bonitinho, ó, por isso que eu gosto de GPT, tá vendo? Tá, eu não vou nem ler isso aqui, deixa eu pautorar aí, senão a gente perde muito tempo. Eu li as especificações e sinceramente acho que ele está no ponto certo para um MVP. Ele tem uma filosofia muito boa. O banco armazena
fatos e a aplicação calcula projeções. Isso simplifica bastante o domínio e evita muita complexidade desnecessária. Agora vamos às decisões arquiteturais. O sistema de login. Fazer login agora ou depois. Minha recomendação é não fazer agora, ainda bem. Mas uma condição. Estrutura o sistema como se já existisse autenticação. É isso que eu pensei, em a gente colocar um ID usuário ali, número fixo, que é o 0, por exemplo, que é o admin, alguma coisa assim. Ou 1, que é o admin, sei lá. Ou seja, todos os servers recebem o current user. Todas as entidades já possuem User ID. Todos os repositórios sempre filtram por User ID. Só que, por enquanto, existe apenas um usuário fixo. O middleware injeta sempre o mesmo usuário, nenhuma tela de login existente. Na prática, seria algo assim: current user ID igual a 1, como eu tinha falado, né? E pronto. Quando você quiser adicionar login, JWT, OAuth, Google Login, Microsoft Login, nada do domínio muda, só troca quem popula o current user. Legal, gostei. Então definitivamente não faria autenticação agora, mas prepararia o domínio para multiusuário desde o primeiro commit. Legal, gostei da ideia, gostei da ideia. Linguagem, eu escolheria .NET 10. E nem é porque gosto mais de C Sharp, é porque esse projeto especificamente ele entrega exatamente o que você quer. Você comentou um negócio importante, quero voltar a mexer com .NET. Isso pesa muito, porque essa série também é para você. Vai produzir muito mais conteúdo se estiver empolgado. Ô bicho babaú, velho. Esse bicho aqui é babaú, velho. Além disso, você quer criar uma base reutilizável. No .NET, isso fica maravilhoso. Você consegue criar algo como Result, Validation, Exception, Meteor, Pagination, Extension, Login, API Response, né? Depois publica no Nugget. E nunca mais copia código entre os projetos. É exatamente isso que eu quero fazer. Nos próximos vídeos, você simplesmente fala: agora vamos instalar o thcodes.core. Caralho! thcodes.core eu achei doido, hein? Tá, pô, já sei o nome já. Vai ficar isso aqui mesmo, velho. Por que eu não faria em Nest.js? Nest.js é excelente, mas ele tem uma característica. Ele tenta copiar o .NET, então você acaba tendo control step, ou seja, você está usando a linguagem que tenta parecer com C Sharp. Então por que não usar C Sharp diretamente? Além disso, performance excelente, tooling absurdo, Visual Studio Rider, Entity Framework, Minimal APIs, Native AOT, se algum dia eu quiser, né? Ecossistema extremamente maduro. Cara, aquele cuspiu um pouquinho, não? Não é bem isso, vai. Não é bem isso, gente. É uma outra linguagem, é outra coisa. Aqui ele cuspiu na parada. Eu quero ver que ele vai falar do Java. Eu descartaria, não porque seja ruim, mas porque não te traz nenhuma vantagem para esse projeto. Você não está construindo uma arquitetura distribuída com Kafka, dezenas de microserviços e uma empresa enorme. É um SaaS moderno. .NET hoje entrega tudo isso com menos código. Gente, deixa. Ó, eu sempre defendi muito o .NET, tá? Eu sou fã do .NET, não tem linguagem no mundo pra mim que seja melhor do que o .NET. Mas, cara, ele errou nos dois aqui, vamos. Primeiro que o .NET você também consegue usar a Kafka, dezenas de microserviços, para uma empresa enorme, tudo isso. E o Java não é mais difícil que o .NET. Antigamente era, tá? Mas hoje em dia com Spring Boot, etc, não tem mais isso, mano. É a mesma coisa. É mais gosto mesmo, sabe? Mas vamos lá. Banco. Então tá .NET, é .NET. Vamos. Banco. PostgreSQL. Nem pensaria duas vezes. Motivo. Gratuito, extremamente sólido, roda em qualquer cloud, Supabase, Huawei, Neon, Azure, AWS, GCP. Todo mundo oferece o PostgreSQL. Além disso, ele aceita o JSONB, índices excelentes, extensão migration, tranquilo. Beleza, show de bola. ORM. Entity Framework Core, aqui não tem dúvida. Angular, concordo 100%, principalmente porque você já conhece. Tá, isso aqui é pro front, a gente vai falar depois. Eu farei algo próximo disso. Finance App SLN. Aqui não, aqui a gente vai colocar o nome todo mesmo. Application Domain Infrastructure Shared. Tá, API, Application Domain Infrastructure. Aqui é as libs, né? Beleza. E dentro do core,
Dentro do core, cadê o core? A gente vai ter exceptions, response, pagination, validation, extension, middleware, current user, login e problem details, contracts. Nem sei o que é esse problem details que ele colocou aqui. Esse projeto pode virar um pacote nugget depois, que é a ideia. Clean Architecture. Aqui talvez eu tenha uma opinião um pouco diferente da maioria. Eu não faria uma Clean Architecture. Eu também não faria. É um projeto muito pequeno, não faz o menor sentido. A gente chama isso aqui de over-engineer, tá? Quando você quer inventar demais para um trem que não precisa. Nas application, blá 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 blá. Para um clube de finanças, isso vira mais burocracia do que benefícios. Eu faria uma arquitetura em camadas simples. API, Application Domain Infrastructure. Com responsabilidades bem definidas. É fácil de entender, fácil de ensinar, fácil de manter e escalável o suficiente para esse projeto. Show de bola, concordo 100% com você. Validação. Eu usaria Fluent Validation, nada de colocar validações paradas na controller. Esse aqui com certeza eu não vou fazer, tá? Quem não conhece, o Fluent Validation, ela é uma parada muito legal do .NET, tá? É como o próprio nome já diz, ele tem uma validação muito fluida. Eu não preciso ficar enchendo a minha service, porque na controller ninguém vai colocar validação, tá? Esquece isso. Ele colocou aqui, validação parada na controller. Isso não existe, mano. Ninguém em sã consciência faria isso. A gente sempre coloca na service as validações. É errado? Não, não é errado. Mas o Float Validation, ele deixa você criar classes de validação. Então, quando, quando aquilo vai ser populado, já passa por todas as validações. Na prática, vocês vão entender melhor isso aqui. Mas é muito da hora isso, muito da hora, sacou? Não sei se o Java tem, tá? Eu nunca vi na prática usando, tá bom? Então, eu não sei se tem no Spring Boot. Mas, como eles são muito parecidos, eu acredito que devo ter. Que deva ter, tá? Autenticação, quando chegar a hora. Quando for implementar ASP.NET Identity, não. Eu farei JWT, First Token, Login, muito mais simples para um SaaS. O que acontece? Quando você usa o ASP.NET Identity, você está trazendo a responsabilidade da autenticação e etc. tudo para você, inclusive armazenamento de informações pessoais da pessoa, os dados, etc. Isso você tem que começar a se preocupar com LGPD, um monte de coisa, entendeu? Não recomendo, até porque a segurança também vai depender de você, etc. Tudo é seu, tá ali guardadinho. Tem os seus benefícios, mas acredito que tenha mais malefícios do que benefícios. Ainda mais a gente está começando agora. Provavelmente o único usuário que vai ter lá é eu, você que está me assistindo e alguns familiares meus e etc. É muito pequenininho. Então a gente consegue utilizar um Auth0 da vida, talvez até um Keycloak, eu não sei lá se está gratuito o Keycloak que é disponibilizado online. Também não penso, talvez uma possibilidade, eu subir o meu próprio Keycloak, mas aí volta porque a gente estava falando, a responsabilidade é minha, das informações, etc. Não sei se eu quero isso. Talvez a gente use um Auth0, pelo menos agora no começo. Porque depois para mudar é muito fácil, se trocar de um para o outro. É muito fácil, é tipo, muito, saca? Eu acho que na minha aplicação nem vou querer login, senha, nem nada disso. Vai ter um botãozinho do Google. Hoje em dia todo mundo tem uma conta da Google. Todo mundo tem um Gmail, todo mundo. E se não tiver, eu quero forçar a pessoa a ter, porque pelo amor de Deus, a pessoa não tem um Gmail. API, controller tradicional. Não faria minimal APIs. Não faz o menor sentido mesmo. Por quê? Porque a série tem um objetivo didático. Controller é mais conhecido e mais fácil para quem está acompanhando. Não só isso. Minimal APIs é para minimal APIs. É só quando você precisa de uma API muito pequenininha para prestar um serviço ou qualquer coisa para outras APIs. Ela é tipo uma API para ser consumida por outros, uma coisa muito pequenininha ali, que faz uma coisa muito bestinha, sabe? Eu dei um exemplo aqui, serve para outras coisas também, tá? Mas via de regra é para isso, e não faz o menor sentido porque a gente está criando um sisteminha completo, então não faz sentido, não vai ser utilizado por qualquer outro sistema, então não faz sentido fazer minimal APIs, tá? Testes, eu começaria sem testes. Isso pode parecer estranho vindo de um arquiteto, mas faz sentido para a série. Você quer colocar o MVP no ar rapidamente. Depois pode gravar um episódio inteiro dedicado a testes automatizados, cobrindo testes unitários de domínio, teste de camada de aplicação, teste de integração da API. Isso gera um conteúdo muito melhor do que escrever um teste a cada vídeo. Cara, eu tinha pensado em fazer isso daqui como um
TDD, sabe? Tipo, começar, que é você, você colocar o teste primeiro, sabe? Você faz primeiro o teste e depois você desenvolve. Mas ele tocou num ponto aqui que é muito legal. Tipo, eu posso dessa série trazer uma outra série depois, ou pelo menos um outro vídeo, que é fazendo esses testes, entendeu? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar para a gente tomar essa decisão sobre se a gente começa com os testes ou não por aqui, porque eu também acho isso muito importante. Tem pessoas que estão assistindo isso daqui com a intenção de participar de entrevistas técnicas, e você fazer testes nas suas entrevistas técnicas é fundamental. Inclusive, algumas delas colocam isso como requisitos. Então, talvez eu fale aqui para ele que eu quero fazer um TDD, tá? Que eu quero começar pelos testes. Minha única mudança na especificação, eu adicionaria Use ID em praticamente todas as entidades desde o início. Compra, despesa, cartão, mesmo usando um usuário fixo durante o MVP. Isso evita a migração estrutural depois e deixa o sistema pronto para autenticação sem precisar alterar o modelo de dados. Isso eu concordo. Stack final seria .NET, Front-end Angular, Bank Postgres, Entity Core, Fluent Validation, F-Core Migrations, Swagger, obviamente, vai ter Swaggerzinho, Arquitetura Application, Domínio Infrastructure, usuário fixo. No geral, eu acho que essa combinação conversa muito bem com o objetivo da série. Ela usa tecnologias maduras, tem excelente experiência de desenvolvimento, permite mostrar boas práticas sem excesso de complexidade e ainda cria uma base reutilizável para os próximos projetos do canal. Acho especialmente interessante a ideia do thcodes.core ao longo da série. Os espectadores vão ver esse pacote evoluir e ser reaproveitado em outros sistemas, o que aproxima bastante o conteúdo do que a gente conhece em equipes profissionais. Show! Só pra gente finalizar o vídeo, eu falei que não ia ser muito grande, a gente já decidiu tudo aqui, né? Foi mais clichê, porque eu sabia que ia fazer em .NET, mas tem que ter o vídeo decidindo as tecnologias. Chat, vamos lá. Eu gostei da sua ideia do usuário. A gente pode sim fazer isso, tá? De colocar o usuário nas entidades, etc. Eu só não sei se precisa em todas, tá? Porque você falou todas, não sei se é todas, porque eu acho que o usuário tem que estar vinculado a cartão, porque cartão é de um usuário, a tag também é de um usuário. Eu já falei compra, a compra também é vinculada a um usuário, só que aí o resto eu acho que já é vinculado aos seus devidos pais, né? Por exemplo, compra. A compra ela tem um despesa recorrente, por exemplo. Aí a despesa, só estou dando exemplo, tá? Não lembro agora os relacionamentos, mas despesa recorrente ela pertence a uma compra. E com a compra eu acho usuário. Eu acho que não precisa colocar em todas as entidades, tá? Eu falei por cima aqui e até acredito também que você não saiba qual vai ser todos os relacionamentos, ou talvez saiba porque esteja no arquivo que eu anexei para você. Eu não eu não o li depois de ter feito, depois de ter começado esse vídeo aqui, então eu não lembro, não me recordo. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Beleza. Gostei da parte que você falou de Fluent Validation, legal. Gostei sim de usar F-Core para as migrations, acho essencial. Se eu fosse usar outra coisa, eu usaria Liquibase, mas não faz o menor sentido porque as migrations do F-Core já são muito boas, me atende perfeitamente. Agora, falando um pouco da arquitetura, que foi o que mais pegou assim para mim. Eu achei legal, eu tinha pensado em algo mais simples, algo como, por exemplo, módulos mesmo, eu teria os módulos e dentro dele ter todas as features, porque no .NET chama de feature, né? Então, tipo, no Java, no Spring Boot é modules. Aqui a gente usa features. Então, teria a partinha features e dentro dela teria todas as features, entendeu? Eu pensei nisso, no jeito mais simplesinho, mas talvez você tenha pensado nessa arquitetura API, Application, Domain, Infrastructure, por causa do core que a gente vai botar fora. Então você já quer fazer uma parada mais corporativa, né? Uma coisa mais bem estruturada e etc. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Pra gente tomar essa decisão como próximo tópico. Outra coisa é em relação ao sistema de login. Eu tô pensando na verdade, eu sei que a autenticação do, do próprio .NET eu não vou usar o Identity, né? Não, eu não penso em usar ela, a gente tem que usar
tokens mesmo, né? Usando o auth. Só que aí a gente pode pensar, eu uso o quê? Um keycloak da vida e subo esse keycloak para mim e crio realms lá dentro, colocando para cada um dos sistemas para frente que eu for criando. Eu tenho um keycloak só que gerencia todas as minhas aplicações que eu for criar daqui para frente e separo elas por realms diferentes. Pode ser. Ou então eu uso um Auth0 da vida, por enquanto, né? Porque ele tem uma base muito grande para usar gratuitamente. A gente pode usar ele por enquanto. E futuramente, quando a gente for para outros, criar outros sisteminhas, etc., talvez a gente consiga criar lá mesmo outros clients, etc., e ficar usando o Auth0. Se um dia crescer demais, a gente paga, entendeu? Pelo Auth0 lá para ter mais usuários e etc. Não sei se vale a pena para mim eu ficar mantendo um keycloak, entendeu? Além do custo de hospedagem, ainda vou ter que ficar fazendo atualizações e vou ter que ficar olhando o changelog, release notes e etc. Então não sei se vale a pena. Eu acho que é esses os primeiros comentários que eu tenho sobre isso aqui que você fez para mim, tá? Em relação ao front-end, nós não vamos conversar sobre isso agora, tá bom? Front-end vai ser outra série, vai ser outro vídeo, vai ser criando o front-end disso aqui, vai ser outra parada. Eu só falei pra você ficar sabendo mesmo. O que acontece, galera? Às vezes vocês viajaram aqui no que eu tava falando. O Keycloak, ele é uma ferramenta de autenticação, tá? E dentro dele, você pode... Eu vou mandar aqui para ele ir escrevendo enquanto eu explico para vocês. E dentro dele você pode criar vários realms. Realms é como se fosse entidades separadas, entendeu? Então, tipo, eu posso ter um realm só e dentro desse realm eu ter vários clientes que seriam vários sisteminhas, não tem problema nenhum. A gente separa ali também. Ou eu posso literalmente separar aquilo. Por exemplo, eu quero um realm só para os meus usuários que são, sei lá, de um outro estado. Eu não quero misturar os usuários. Quando você não quer misturar os usuários, aí você cria realm diferente. Uma forma bem tosca de dizer, entendeu? Mas ele tem como separar por entidades, como se fosse realmente um outro continentezinho. Imagina como se fosse assim, ó, você tem um mundo, aí você não tem lá os continentes, é um continente separado. E os clients é como se fossem meio que países daquele continente, vamos colocar assim, entendeu? De uma forma bem... Então, tipo, eu posso ter vários continentes, que dentro desse continente tem vários países. Mas eu posso também ter um continente só e ficar só com os países ali dentro. Mais ou menos isso. Nossa, que exemplo ruim que eu dei. Mas enfim. Eu acho que você está pensando exatamente nas decisões que realmente impactam o projeto a longo prazo. E curiosamente, acho que eu mudaria uma ou duas coisas do que sugeri inicialmente depois dos seus comentários. Sobre o User ID nas entidades, concordo com você. Eu não colocaria em todas. Na verdade, eu usaria a regra. Toda entidade que pode ser consultada diretamente pelo usuário possui User ID, que é cartões, compras, despesas recorrentes e tags. Já essas, pagamento parcela, pagamento recorrente, não precisam, porque elas nunca existem sozinhas, que é o que a gente tem um nome para isso, tá? Entidade forte e entidade fraca, tá? Vocês devem ter visto isso aqui na faculdade para quem fez faculdade de TI, porque tem muita gente que está começando agora, né, e não chegou a fazer uma faculdade ainda. Porque elas nunca existem sozinhas. Sempre chegam por compra chegando, ou despesas recorrentes, pagamento, despesas. Então basta garantir que compra pertence ao usuário, pagamento parcela automaticamente pertence. Além disso, além de economizar colunas, evita inconsistências. Imagine e tal. Eu já entendi isso aqui, a gente não precisa ler. Agora a parte da arquitetura. Aqui acho que é a discussão mais interessante. Quando eu sugeri a API, Application, Domain, Infrastructure, não foi pensando no core, foi pensando em separar responsabilidades. Mas, depois do que você falou, acho que talvez exista uma arquitetura ainda melhor para esse projeto. Ela conversa muito com o que você quer ensinar no canal. Algo assim. Isso é que eu não gosto do GPT, entendeu? Tipo, se ele acha que aquilo dali é melhor, sustenta, porra. Não é porque eu falei que tem que mudar, não. Ó, features, cartões, compras, tags. Isso aqui é o que eu tinha pensado, entendeu? Só que ele, pô, ele tem que sustentar o ponto dele. E cada feature teria tudo. O seu, ó, endpoint, request, response, validator, handler. Update, delete, list. Tá, aqui dentro a gente ia ter controllers, service,
enfim, os mappers, ia ter tudo aqui, entendeu? Dentro da feature. A feature compõe tudo que ela precisa, entendeu? Você praticamente usa vertical slice. Eu gosto muito disso no .NET. O domain continua existindo. As entidades, enums, interfaces e exceptions. Nada de regra de negócio espalhadas. As regras ficam nas próprias features. Então, mas ainda não é assim que eu queria. Porque se eu jogo as entidades lá para o domain, é porque é o seguinte, galera, só a nível de conhecimento para vocês, tá? Qual a ideia de você jogar o domain para fora? Porque se você criar um outro projeto e você quiser reutilizar esses domínios, você pode fazer isso, porque você já está com um módulozinho separado só para os domínios. Está entendendo? Então você meio que desacopla isso. O que eu quero dizer com isso? Você cria um projeto, porque no .NET você tem uma solution. A solution você guarda tudo ali dentro. Você pode ter 1 milhão de projetos dentro dessa mesma solution. Então você cria um projeto que tem os seus domains, os seus domínios, certo? E se você tiver outros projetos lá dentro, você pode reutilizar esses domínios em todos os projetos. Então você não precisa ficar duplicando nada, entendeu? Você não precisa ficar recriando isso. Essa é a ideia dos domínios. Por isso que eu não quero, porque essa não é a ideia, entendeu? Eu não vou ter domínio, eu não vou fazer tipo um sistema para celular, um sistema mobile e vou usar a API. E eu quero usar o mesmo domínio para os dois. Eu não vou fazer isso. Então eu não vejo por que criar domínios. Infraestrutura. Persistente. Eu não sei a diferença de persistente e repositórios. Para mim é a mesma coisa. Configurações. External Services, que devem ser os serviços incomuns. API. Quase não existe, só configurações. Dependency Injection, Program, então, eu não gostei disso aqui, tá? Mas vamos lá, eu vou conversar aqui com ele, a gente... E o Core? O Core fica totalmente separado, que é o resultado. Ou seja, o Core não influencia na arquitetura, só fornece ferramentas, isso é o que eu gosto. O motivo que eu preferi o Vertical Slice. Imagine que daqui 6 meses você queira adicionar, exportar CSV. Você criaria feature, você cria feature, compras, e acabou. Não precisa sair mexendo em controle, service, não. Toda aquela funcionalidade fica num lugar só. E outra, isso gera episódios melhores. Ele tá falando, já pensando na sériezinha. Você pode literalmente gravar. Hoje vamos implementar a feature cadastro de compras. Não. Exatamente. Sobre o core. A única coisa que eu faria diferente do que eu normal vejo é não colocaria nada de domínio dentro dele. Sobre autenticação. Eu não usaria Keycloak, não é agora nem depois, o motivo não é técnico, o que é o problema é operacional. Você mesmo falou. Passa a ter que cuidar de atualizações, CVS, backup, blá, 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 blá. Você ganha um sistema inteiro para administrar. AuthZero, eu acho bem melhor, especialmente porque essa série não é sobre IAM. É sobre construir no SaaS, você quer mas e não quer gravar um vídeo inteiro falando sobre o que. Mas e quando crescer? Quando crescer, você provavelmente vai ter receita. A mensalidade do AuthZero vai ser irrisória perto. Será que eu vou ficar rico com isso aqui? Isso é louco. Mas eu quero aprender Keycloak. Aí sim. Não quero aprender. Eu mexo com isso aqui no trabalho todo dia. Tudo você imaginar, eu sei desse trem aqui. Uma terceira opção. Nem AuthZero, nem Keycloak. Eu iria de Clerk. Nunca ouvi falar, mano. Login praticamente pronto. O AuthZero o Auth com Google, Microsoft, né? SDK é excelente para mim, foca em aplicações modernas. Ele reduz bastante o trabalho de autenticação, se exigir que você opere em uma estrutura própria. Qual que é a minha diferença, tá? E eu quero que você incorpore isso aqui para você. Toda vida, eu nunca tinha ouvido falar. Você pode ter certeza, quando terminar esse vídeo aqui, eu vou assistir um monte de vídeo sobre esse Clerk. Eu vou ler muito sobre isso aqui, porque se isso daqui for interessante, for melhor do que o AuthZero, que é o que eu conhecia, já vai ser minha nova parada, sacou? Eu tenho essa curiosidade, eu não consigo ver a parada e não pesquisar muito sobre aquilo. Aí se eu ver que é desinteressante, eu já não vejo mais e pronto. Minha visão hoje. Finance API, Finance Domain, Finance Infrastructure. Toda vida que ele fala assim, ó, Finance API, Finance Domain, Finance Infrastructure. Tá difícil pronunciar isso aqui, né? Infrastructure. Finance Feature. Esse aqui, ele não tá separando só pastinhas, tá, gente? Só para você entender. Ele está separando aqui em projetos, é o que eu te falei. Vai ter uma solution chamada Finance, né? Finance, sei lá.
E aqui são projetos diferentes. É isso que eu não quero. Eu quero um projeto só. Eu acho que isso aqui é muito over-engineer. Para mim ele tem um equilíbrio bom. Não é um cliente arquiteto, mas também não vira um projeto sem organização. Cada feature fica autocontido, domina contido. Porque depois aqui é um saco, mano. Você tem que ficar buildando os projetos tudo. Não faz o menor sentido. Por um lado é bom, porque aí se você precisar buildar só um projeto, você build e pronto. Você fez uma alteração aqui, você não precisa buildar o projeto inteiro. Isso é legal. Só que o projeto é tão pequeno que foda-se se eu vou buildar o projeto inteiro, tá entendendo? Então vamos lá, vamos falar aqui sobre ele. Chat, é o seguinte, eu não conhecia esse Clerk, tá? Eu nunca ouvi falar dele, então vamos deixar aí a interrogação se iremos usar AuthZero ou esse Clerk, porque eu vou estudar sobre ele antes de tomar essa decisão. A parte mais importante aqui, que é que você falou, né? Você sugeriu a vertical slice, você até aceitou as features e tal, mas aí você quer criar vários projetos dentro da solution. Um projeto features, outro projeto infrastructure, e um projeto API, um projeto... Esse projeto ele é muito pequeno. Ele é uma coisinha muito boba. Então, tipo, a ideia, se eu tiver errado, você me corrija, tá? A ideia de você usar uma solution com vários projetos lá dentro é principalmente você ter o desacoplamento, né, independência entre eles, por mais que você tenha assim que colocar a importação de um para o outro, então acaba meio que criando dependência, mas enfim. O principal motivo é, eu mexi em alguma coisa no domain, eu só preciso buildar domain, eu não preciso buildar tudo. Isso é legal. Só que esse projeto é tão pequeno que eu não vejo para que ter tantos projetos. Eu acho que a gente tinha que ter um projeto só, chamado esqueci agora. Como é que é mesmo o nome do projeto? Já até esqueci. Enfim, esqueci o nome do projeto que a gente deu agora. Leve Finanças. A gente vai ter um projeto chamado Leve Finanças e dentro desse projeto ele vai ser único e a gente vai ter ali as features, uma pasta, tá? Chamada Features, que vai ter todas as features ali dentro, igual a gente faz no Spring, coloca modules lá, coloca tudo lá dentro. Aí dentro dessa pasta Features vai ter a pasta, por exemplo, cartão. Aí dentro de cartão tem a pasta Controller, a pasta dos repositórios, a pasta das services, a pasta dos mappers, as pastas de helper e etc. Do lado de fora das features, a gente pode ter uma pasta chamada common, para ser comum a todo mundo, ou uma pasta chamada config. Ou seja, eu não queria ter que criar projetos separados, sabe? Mas isso é uma sugestão, tá? Você não precisa só aceitar o que eu estou falando e pronto. Você pode sustentar seu argumento. Por exemplo, a gente pode criar os modos, aí você pode insistir falando, não, mas pelo menos o projeto common lá, ou config, ou qualquer coisa, a gente coloca como um projeto separado, porque muitas poucas vezes você vai buildar ele. E eu não queria, tá? Eu ainda insisto em não fazer isso, porque até para criar pipeline, para ter que buildar esses projetos tudo vai ser um saco, porque eu vou ter que ficar configurando para buildar cada um dos projetos, sendo que eu posso buildar um só, entendeu? Então eu ainda acho que fica melhor fazer tudo concentradinho ali mesmo, como eu tinha falado no começo. Beleza? É isso que eu queria falar com você. Entendeu, galera? É tudo mais simples, não tem pra que complicar. Não tem pra que complicar a parada, não. Caramba, eu falei tanto assim que demorou pra ele traduzir. Apagar isso aqui, não tem pra quê. Falei que o vídeo ia ser rapidinho, já tá demorando, né? É porque a gente vai viajando aqui nas ideias. Na verdade, eu acho que você me convenceu. Mas não pelo argumento do pipeline, pelo contexto do projeto. Acho que aqui tem uma diferença importante entre arquitetura para um produto e arquitetura para uma empresa. O erro que muita gente comete. Muita gente começa um CRUD assim: API, Application Domain, Infrastructure, Shared, Cross-Cutting, Common, Persistence, Contracts. Cara, eu tenho uma dificuldade muito grande de pronunciar persistence. Persistence. Eu não sei como é que pronuncia essa porra. Depois eu vou olhar. E toda hora eu olho, tá? Eu já escutei isso aqui umas 200 vezes pra ver se eu decoro, eu sempre esqueço. Eu projetei 15 endpoints, 8 entidades, 3 telas. É exatamente isso que eu tô falando. Você
Olha Solution parece um ERP de banco. ERP, quem não sabe, é Enterprise Resource Planning, eu acho. Uma coisa assim. Na prática, isso só aumenta o custo cognitivo. Aí, tipo, esse ERP é tipo aquele sistema gigante, sabe? Que você tem vários módulos. E a empresa fala, não, mas eu quero um módulo para aquilo. Aí a outra empresa que você oferece seu ERP quer um outro módulo. Aí você consegue encaixar outro módulo. Ou seja, é um negócio muito grande, entendeu? O que mais eu gostei da sua ideia? Você falou uma frase que chamou muita atenção. Esse projeto é muito pequeno. E ele realmente é. Vamos listar o domínio. Compra, e acabou. Isso inteiro cabe tranquilamente em um único projeto. O que eu faria então? Leve Finanças API, que é o projeto só, que a gente chamou de Leve Finanças Backend, né? Mais nada. Aí dentro dele a gente vai ter features, compra cartões, despesas recorrentes e o dashboard, que é um dos mais importantes, né, pra gente. Até que estamos 100% alinhados, mas eu faria uma pequena alteração. Você comentou, dentro do cartão eu teria controle, portal, etc. Eu inverteria isso. Ao invés de cartões, controle, né, eu faria features, cartões, create, endpoint, request, response, validate, handler, update, delete. Oxi! O que? Mano, como assim, mano? Eu nunca vi isso aqui na minha vida, tá, galera? E eu só não tô recusando porque às vezes é um trem bom e eu não conheço. O que é isso? O create é uma pasta que são os endpoints para criar. O update seria os endpoints para atualizar. O delete para deletar, o get para. Porra! Cada caso, cada caso de uso fica isolado. Se amanhã você remover delete, basta apagar uma pasta. Não precisa sair procurando código em 5 diretórios diferentes. Cara, eu nunca fiz desse jeito na minha vida, velho. Repository por feature. Nem isso. Eu faria um repositório para o módulo inteiro. Cartões. E cartão repository, create, update, delete. Cara, eu ainda tô confuso, mano. Porque todos os casos de uso compartilha acesso aos dados. E as entidades? Eu criaria uma pasta. Domain, entities, enums. Porque compra é compra. Ela não pertence a feature create. Cara, ele colocou create como uma feature, mano. Como assim, viado? Que porra de estrutura é essa, mano? O core continua separado. Eu faria. Life na CP, TH Core. Não, o core tudo bem, esquece o core. O core vai ser separado. Ele vai ser até um projeto mesmo separado, tá? Ele vai ser um projeto no meu Git separado, essa é a minha ideia. Porque o core não faz parte do sistema, ele faz parte da sua empresa e praticamente um framework inteiro. Mas eu vou ter dois projetos, sim. Perceba a diferença. Você não teria API, você teria só, tá, tudo bem. Inclusive a pipeline. NetNet Builder, e quando publicar sobre a Common, aqui eu faria diferente, eu evitaria uma pasta Common. Ela costuma virar uma gaveta de coisas aleatórias. Isso é verdade. Você começa com Common e Helps. Depois aparecem Extensions, Constraints, Utils, Mappers, Converters, Validation, Response, Exceptions. E 6 meses depois, ninguém sabe onde colocar nada. Não sei se é assim não, hein? Prefiro nomes explícitos, configurations, domain, persistence, middleware, etc. Resposta final. Cara, isso aqui tá bugando a minha cabeça, mano. Domain. Entities. Pois é, eu não vejo pra que ter a pasta domain, saca? As enums eu coloco dentro da feature. As entities eu coloco dentro da feature. Ah, eu quero arrumar um trem compras. Tá tudo lá dentro de compras. Entities, enums, interfaces, tudo. Ah, até a persistente vai estar lá dentro. Eu tenho tudo ali dentro, entende? Eu não vejo por que isso daqui, velho. Não, então, velho. Véi, a primeira coisa que eu quero entender a fundo é esse lance desse seu vertical slice que você está propondo. Eu só não discordei dele ainda porque eu não estou entendendo, tá? Porque a minha ideia, qual que é? Eu vou te falar primeiro a minha ideia e depois eu quero que você crie um comparativo da minha ideia com esse seu vertical slice, tá? O que que acontece? Minha ideia era eu realmente ter o leve finanças, só que ao invés de API eu vou colocar ponto backend. E, e esse cara vai ser o seguinte: ele, dentro dele vai ter as features, aí eu tenho a feature compra. Dentro da feature compra,
Eu vou colocar as entidades, os enums, as interfaces, os repositórios, os services, os DTOs. Eu vou colocar tudo dentro de compra. Então, se amanhã eu preciso, tá dando problema em compra, eu preciso alterar alguma coisa em compra, você vai na feature e compra e tá tudo lá, tudo. Eu não preciso ir em outro lugar, não preciso ir num, não, mas aqui eu vou mexer na entidade compra, então tem que ir lá em domain, entidades, compra. Não, eu vou dentro de compras e tem uma pasta entities, e dentro da pasta entities tem lá entity compra. Tá entendendo? Eu preciso mudar a query do compras, porque tá muito onerosa e tal, não sei o que. Beleza. Eu entro na features compras, vai ter uma pastinha dos repositórios, e dentro da pastinha dos repositórios vai ter o arquivo lá do repositório que vai ter todas as queries, eu vou lá e edito. Tá tudo dentro das features. Agora, enums que são comuns a todo mundo, que mais de uma feature usa, é, e etc, configuração, esse tipo de coisa, aí a gente coloca fora das features. Aí beleza, tem a pasta configuration, a pasta meteors, legal, a pasta extensions, legal também, a programs.cs fica fora também, mas não vejo por que colocar as coisas separadas. Inclusive, a gente, por exemplo, você deu a ideia aí do thcodes.core ficar como um projeto dentro dessa mesma solution. Eu não vejo isso, tá? A minha ideia é que eu coloque em projetos literalmente separados, porque futuramente, se eu for criar outros sistemas, eu não quero criar esses sistemas dentro dessa mesma solution. Tá entendendo? Porque eu acho que dentro da solution são sistemas que se comunicam, ou pelo menos faz parte mais ou menos do mesmo ecossistema, assim, sabe? E os sistemas que eu estou pensando em fazer futuramente não tem nada a ver com Leve Finanças. É coisa totalmente diferente. Então, é projetos diferentes. Mas esses projetos diferentes também vão ter sistema de login, vai ter validação, vai ter também respostas para o front-end, que vai ser igualzinho, vai ter tratamento de erro, vai ter tudo isso. Aí sim é uma coisa que vai ser reutilizável, mas não precisa estar na mesma solution, ele vai ser literalmente um projeto separado, entendeu? Inclusive um repositório separado no meu Git, e eu vou só usar esse cara através de Nugget, ou seja lá a forma que seja recomendada no .NET, entendeu? Tá, agora eu já te expliquei a forma com que eu tinha pensado. É dessa forma que eu enxergo features. Eu nunca tinha ouvido falar desse vertical slice que você está falando. Você colocou aqui para mim que dentro de cartões eu vou ter uma pasta, é isso mesmo, chamado create. Aí dentro de cliente eu vou ter uma pasta chamada endpoints, outra pasta chamada requests, outra pasta chamada response, outra pasta chamada validates, outra pasta chamada handler. Aí depois eu tenho outra pasta para update, outra pasta para delete, outra pasta para get, outra pasta para list. Cara, eu não tô entendendo nada disso aqui, velho. Aí quer dizer que no create eu vou ter um endpoint, eu vou ter uma controller que só vai ter os endpoints de criar. Que na teoria, se o módulo é cartão, é um endpoint de criar, porque eu estou criando um cartão. Aí vai ter outra pasta update, que dentro dessa pasta update vai ter um endpoint. Aí o endpoint dele é um endpoint só, que é o endpoint de fazer o update lá, que é o putzinho. Ou o patch, sei lá. Aí o delete também vai ter uma coisa só. Mano, não tá fazendo o menor sentido, cara. Eu não tô entendendo nada desse seu vertical slice aqui. Me explica aí direito. Cara, ainda bem que vocês estão escutando isso aqui, velho. Que palhaçada, mano. Eu nunca escutei isso aqui na minha vida. E o legal é que eu tô rindo, aí pode ser que ela me explique aqui, eu fale, caralho, velho. Genial! Como que eu não pensei nisso antes? Programação é muito bom, né, cara? Agora entendi perfeitamente o que você estava imaginando. E na verdade, eu acho que houve um desencontro de conceitos. Ixi, será que o pai errou? Você está pensando em feature-based architecture. Eu comecei a te empurrar lá dele. Empurrou nada, pai. Em feature-based architecture. Em te empurrar para vertical slice architecture. São parecidos por fora, mas filosoficamente são bem diferentes. Lá ele, porra, então o chat tá querendo me empurrar. Sai daí, doido. Se você chegou nessa parte do vídeo, coloca aqui no comentário.
Lá ele GPT. Comenta aí que eu vou saber se você chegou nessa parte. Pô, velho, que sacanagem do caramba, mano. Pelo que eu entendi, seria algo assim. Live Finance Backend, Features, Compras, Controls, Se for isso, eu gosto. Bastante. Ah, agora eu gosto, né? Agora você gosta. Empurrar no TH aqui, você não... Lá, ele, velho. Agora é Vertical Slice, né? A filosofia muda completamente. Ela diz: a unidade de organização não é a feature, é o caso de uso. Exemplo: você tem cartão. Dentro de cartão existem vários casos de uso: criar cartão, editar cartão, excluir cartão, buscar cartão, listar cartão. No Vertical Slice, cada um desses é praticamente independente. Então eu tenho create, request. Ah, mano, são classes, não são pastas. Request, response, endpoint handler e validator. No update, request, validate, delete, etc. Percebe? Não existe service, não existe repository, não existe controller, não existe DTO. Como assim? E aí que normalmente todo mundo estranha, porque nós fomos ensinados assim, control service, vertical slice quebra isso. Uma create funciona assim. Chega o post, ele entra no endpoint, o handler cuida do que tem de cuidar, o DB context faz a tratativa e guarda no banco. Acabou. Cara, é o handler então que funciona como um service? Cara, eu acho que eu já vi essa parada aqui, sabia? E não é ruim não, tá? Só é diferente, tem que se acostumar. Você literalmente faz algo parecido com, eu tenho um handler, aí ele tem uma mano, eu já vi isso aqui. Eu já vi um projeto no trabalho que usa isso aqui. E não é ruim não, tá? É legal. Ele tem uma task. Ó, tem uma task. Ele tem ele faz uma task, esse aqui é do assíncrono, né? Que devolve pra gente um response. Aí dentro desse handler, ele vai receber o request, ou seja, o que veio da requisição, e aqui ele vai fazer o que tem de fazer. Só tô achando meio ruim porque, cara, cadê a quem vai cuidar dos trem aqui? É o handler mesmo? Tudo dentrão aqui do handler. E o update também. E o delete, mesma coisa. Mas cadê a service? Não existe, porque qual o sentido de ter um service chamado cartão service? Com create, update, se nenhuma dessas funções conversa entre si. Cada operação tem sua regra. Então, cada uma tem seu handler. Cadê o repository? Repository, sei lá como é que fala isso. Também não existe. Usa diretamente o F. Tava tão bonitinho. Tava tão bonitinho. Mas aí ficou feio. Porque não vai virar uma bagunça, não? Fica tudo dentro do handler, pelo que eu tô entendendo. Mas isso não é errado? Depende. Se você perguntar isso para alguém que segue DDD clássico, provavelmente vai dizer que sim. Se perguntar para o pessoal da Microsoft, eles vão dizer que não. Porra. Ah, isso aqui é errado. Se você perguntar para qualquer um, ele vai dizer que sim. Se você perguntar pro time da Microsoft que criou a porra do negócio, vai dizer que não. Mesma coisa de dizer que não, né? Muitos exemplos sociais caminham nessa direção. Onde isso brilha? Imagine, hoje, cadastrar compra. Daqui 3 meses você precisa fazer importar a compra por CSV. Na arquitetura tradicional, você provavelmente mexe em compra service, repository, control mapper. Na vertical slice, você cria a pasta, uma pasta nova chamada import CSV e acabou. Tá, e quem... Cara, parece ser bom, tá ligado? Agora vem a parte importante. Eu não acho que ela combina com você. Sério, pelo seguinte motivo. Você gosta da arquitetura bem organizada. Você gosta de abrir um projeto e pensar. Aqui fica CS, aqui fica... Aqui fica... Uma organização extremamente previsível. Vertical Slice é mais funcional. Ela organiza por comportamento, não por responsabilidade.
Agora vem a parte que eu acho interessante. A sua arquitetura, na verdade, já resolve o maior problema da arquitetura em camadas tradicional, porque você não faria isso na raiz do projeto. Mas não tá errado, tá, gente, fazer isso aqui na raiz do projeto. Se o seu projeto é muito pequenininho, zero problema de você fazer isso aqui, mano. Você vai ter tipo 6 controllers aqui dentro, 6 aqui, porra, qual a dificuldade, mano? Agora quando você passa a ter 20, sabe, mais de 10, tal, não sei o que, aí isso aqui começa a virar uma bagunça, um balaio de gato do caramba. Você faria, ou seja, se amanhã você fala, preciso alterar a compra, você abre uma pasta e tudo tá ali. Isso é excelente. Inclusive, acho que isso tem um nome melhor. O que você está propondo é um híbrido entre modular, monolith, feature-based architecture. E eu acho que combina muito com esse projeto. Sobre colocar um entity dentro da feature. Aqui eu vou fazer uma provocação. Compra pertence a, compra pertence a feature compra ou pertence ao domínio? Com, compra pertence a feature compra ou pertence ao domínio? Porque amanhã você pode criar dashboard e dashboard usa compra. Depois você cria relatórios e usa compra. Depois você cria exportação e usa compra. A entidade começa a ser compartilhada, certo? E por isso que muita gente deixa domain compra fora da feature. Não por questão de organização, mas porque a entidade não pertence a um caso de uso, ela pertence a um negócio. Caralho, o cara é brabo. Aqui ele. Mas eu tenho uma feature, não quer dizer que, tipo, uma outra feature não posso usar outra. Uma feature não posso usar outra. Em que momento foi que eu falei que uma feature não pode usar outra? Minha opinião mudou bastante. Depois dessa conversa eu faria assim: compras, cartões, domain, entidades e não. Aí vai virar uma bagunça do mesmo jeito, não? Se eu colocar domain aqui, porque aí vai ficar 15 mil entidades aqui dentro. Eu tô mexendo aqui nos trem, eu tenho que ir lá em. E outra coisa, mano. Às vezes, as features de cartão vai usar uma coisa da service de compras. Eu vou pegar a service dela e vou botar dentro de domain também. Porque é comum, porque é utilizado por outro. E eu. Mano, não tá fazendo sentido não. E eu raramente, mano. Eu. Enfim. Eu. Eu não concordo não com isso aqui, tá? Posso estar errado. Então, outro repositório, exatamente como você escreveu. Eu tinha entendido que ele nasceria junto e depois seria extraído. Se a ideia desde o início é que ele seja uma biblioteca independente e versionada via NuGet, então concordo totalmente com essa abordagem. Não tem muito problema a gente começar com ele dentro da mesma solution, aí depois a gente só desmembra ele, né? O que vocês acham? Eu acho melhor já deixar separado, eu não gosto desse trem de botar as coisas para depois, coisa vocês vão aprendendo no trabalho. Tudo que vocês podem fazer agora, faz agora. Porque esse negócio de colocar em backlog, nunca vão fazer. Esse é o único ponto que eu vejo de valor em apartamento, mesmo com projeto pequeno. Não por arquitetura, mas porque as entidades representam o modelo de negócio. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Eu entendi o seu ponto. Eu entendi primeiro sobre o vertical slice. Entendi, tá? Só que eu achei muito ruim, porque a handler na teoria, ela iria cuidar de tudo. Ela funcionaria mais ou menos como a Service. O que a Service faz hoje, a Handler faria. Só que com Service, a gente pode criar outras Services dentro de uma mesma feature, por exemplo, entendeu? Então a gente consegue modularizar melhor. Se a gente for usar só o Handler, cartões.handler, por exemplo, a gente vai ficar um arquivo gigante se tiver muita regra de negócio ali ou precisar usar uma coisa ou outra. Enfim, deve ter uma razão para a galera ter criado essa arquitetura e ela deve se aplicar muito bem a algum cenário. Eu só não estou conseguindo mentalizar qual. Deve ser para coisas muito simples ou alguma coisa do tipo. Enfim, a gente vai seguir na linha do que eu tinha falado mesmo. Agora, falando sobre essa sua parte que você falou que você ainda acha que o domínio tem que ficar separado, porque ele pode ser utilizado por outras features, ele não pertence a uma feature. Eu concordo com você que ele pode acabar sendo utilizado por outras features, mas eu não estou conseguindo ver problema nisso.
Porque até as services também elas podem ser utilizadas por outras features. O dashboard, por exemplo, ele vai, por exemplo, recuperar cartão. Ele não vai chamar a service do cartão, por exemplo, para fazer isso. Ou dentro do... Beleza, não vamos usar a service, mas beleza. Dentro da service do dashboard, você vai então criar as queries lá próprias e não vai utilizar nada da outra feature, da feature seguinte. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que pode acontecer também de dentro de uma feature você usar a service de outra feature. Eu não estou conseguindo ver problema nisso, a não ser que você crie uma dependência circular, né? Eu não estou vendo problema nisso, entendeu? Então, eu não acho, continuo não achando que tenha que estar em uma pasta diferente, porque ela pode ser utilizada por outras features. As features, elas não precisam ser totalmente isoladas, ou precisam, porque realmente o conceito de features vem de módulos, e módulos justamente serve para você conseguir usar um módulo de forma independente. Se eu quiser colocar ele em um microserviço depois, eu consigo. Então é isso que talvez você esteja tentando me falar, né? Que não é para eu criar essa dependência de outras features. Só que eu não sei como é que isso poderia acontecer, porque querendo ou não, mesmo que a gente coloque os domínios do lado de fora, não vamos nem falar de dashboard, que o dashboard é mais complexo, mas digamos, eu tenho o usuário, tá? A gente ainda não tem usuário, né? Mas vamos usar o usuário, que ele é o pai de todos. Então tem o usuário. E o usuário ele tem cartões. Aí eu tô dentro de usuários e eu quero listar todos os cartões do usuário, por exemplo. Tô dando um exemplo bem bobo, tá? Que o front-end poderia constar os dois endpoints separados, não tem problema. Mas ele não usaria o repositório dos cartões para recuperar os cartões daquele usuário? Ou você está sugerindo que dentro do próprio usuário, dentro da persistente do usuário, eu faça um select com inner join lá e recupere esses caras? Eu tô com dificuldade de conseguir imaginar colocar as features completamente independentes uma das outras, sabe? É isso que eu não tô conseguindo mentalizar. Vocês estão entendendo a minha dificuldade? E eu falei sobre dependência circular, né? É o seguinte, você fala que cartão usa... Esse vídeo vai acabar ficando grande também. Você fala que cartão usa... Que usuário usa cartão, por exemplo. Aí depois você fala que cartão também usa usuário. Aí ele cria uma dependência circular. Pera aí, quem eu chamo primeiro? Cartão que chama usuário ou usuário que chama cartão? Isso cria essa tal dependência circular, não pode fazer isso. Agora a conversa entrou na parte que eu mais gosto, porque agora a gente não está discutindo passos, estamos discutindo acoplamento arquitetural. Eu acho que tem um ponto onde você está fazendo associação que eu também fazia há alguns anos. Ah, eu também fazia há alguns anos. Não, mano, isso aqui é piada, pô. Tu tinha lá ano de quê, moço? Tu fazia nada, mano. Oxe, tá querendo virar gente, porra. Eu acho que tem um ponto que você está fazendo associação. Primeiro, acho que você entendeu errado o vertical slice. Você falou isso. O handler queria cuidar de tudo? Na verdade, não. O handler cuida de uma única operação. Exemplo, cartão, create cartão handler. Só cria cartão, já existe outro. Já existe outro. Update cartão handler. Só atualiza o cartão, outro. Delete cartão handler. Só exclui. Então eles ficam gigantes. Eles não ficam gigantes. Cada arquivo normalmente 30 a 30 linhas. Justamente por isso que... Nossa, velho, parece ser legal então essa parada aqui. Tipo, tudo que você vai fazer, você cria um handler. É como se fosse um arquivo por function, vamos dizer assim. Entendeu? Cada handler é uma function, vamos dizer. Agora vamos ao ponto que é realmente importante. Você perguntou, as features precisam ser totalmente independentes? Minha resposta é idealmente sim, mas calma. Não significa que elas não possam conversar. Significa que elas não devem depender da implementação de outras features. Essa diferença é gigantesca. Vamos pegar no seu exemplo. Você falou, qual usuário quer listar os cartões. A gente está aprendendo junto aqui, tá? Esse negócio do handler tá aqui na minha cabeça até agora. Eu vou estudar sobre essa porra. Você fala, usuário quer listar os cartões. Você imaginou isso. Usuário, service, cartão service, cartão repositório. Isso funciona. Mas olha o que aconteceu.
Peraí, usuário service chama o cartão service que chama o cartão repositório. Mas olha o que acontece. Agora, usuário depende de cartão. Daqui 6 meses, cartão muda. Você altera a regra. Sem querer que sem querer quebra o usuário. Percebe? Não. Por que quebra o usuário? Agora imagine o contrário. Dentro de feature usuário você faz conta de cartão. Where, blá, 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 blá. Você não chamou a feature cartão. Você consultou a tabela cartões, quem pertence ao banco e o domínio, não a feature. Essa é uma principal diferença. Outro exemplo. Só antes a gente ir para outro exemplo, tá? Isso aqui já tem um problema. Imagina que eu só queira recuperar, eu só quero que seja como válido cartões que sejam desse ano. Eu tô dando exemplo esdrúxulo aqui, tá? Cartões que sejam desse ano, que estejam ativos, que só vão vencer daqui 3 anos, que não sei o que lá. Isso é o que classifica como cartão válido para mim. Tô dando exemplo bem esdrúxulo. Aí, eu quero recuperar os cartões do usuário. Essa regra toda que eu falei para você já tá nos cartões. Já tá no repositório de cartões. Ele tá falando para dentro de usuário eu fazer essa query de novo. Tá entendendo que vai ter repetição? Ele tá falando para eu não reaproveitar. Outro exemplo, imagine o dashboard. Você falou, o dashboard poderia chamar cartão. Eu faria exatamente o contrário. O dashboard nunca chamaria cartão. O que ele faria? Contas de cartão, ele coloca todos os contacts dentro de dashboard. É uma outra feature. Cara, no mundo perfeito, no mundo das maravilhas, isso aqui é perfeito, mas na prática eu não sei se isso aqui funciona. A regra que eu gosto é essa. Feature chama infraestrutura, banco, serviço externo, mas não chama outra feature. Mas isso duplica código. Agora ele vai falar sobre o que eu estou questionando. Às vezes sim, e tudo bem. Essa é a outra coisa que muda bastante na nossa cabeça. Vou dar um exemplo. Imagina, obter cartões de usuário. Ela é usada em 2 lugares. Você pensa, vou colocar isso na cartão service. Só que, e se amanhã o dashboard precisar diferente? Agora você altera o método, quebra o usuário. Faz sentido. Da mesma forma que eu iria reutilizar, se eu precisar de uma regra específica por dashboard, eu quebro mesmo. Às vezes repetir uma query de 5 linhas é melhor do que criar uma dependência. Esse conceito é muito defendido hoje. Sobre colocar dentro da feature. Aqui outro ponto. Você falou, acessos também podem ser usadas. Eu diria, eu evitaria isso também. Na verdade, eu evitaria qualquer coisa assim, tipo feature A, feature B. Isso cria uma cadeia. Né? Tá, beleza. Então, como compartilhar código? Existem 3 formas. Compartilhar domínio. Isso eu acho saudável. São conceitos de negócio. Todo mundo pode usar. Aí aqui entra o ponto. Se vai ter domínio separado mesmo ali, talvez seja legal mesmo criar projetos separados. Tá entendendo ou não? Porque aí se eu precisar buildar, eu build só um. Mas aí a gente entra naquele problema da pipeline também, né? Tipo, tem que buildar tal coisa. Vai dar um trabalho caralho ter que colocar um job separado. Não sei não. São conceitos de negócio, né? Compartilhar infraestrutura. São conceitos de negócio. Todo mundo usa e pode usar. Compartilhar infraestrutura. DB como se logo cache, normal. Compartilhar bibliotecas. Mas compartilhar serve eu evitaria. Agora deixa eu fazer uma pergunta que acho que pode mudar a conversa. Quando você diz cartão vai ter service, o que exatamente você imagina dentro dela? Por exemplo, você imagina isso? Criar alterando? Sim, é isso. Ou você imagina algo mais assim, limite? Porque essas duas visões levam a arquitetura completamente diferentes. Eu pensei na primeira, mas se, por exemplo, o cartão service começar a ficar muito grande, tipo criar ter muitas regras ou atualizar ter muitas regras, excluir, né? Aí eu penso em criar uma service separada que a cartão service usa, entendeu? Alguma coisa do tipo. Minha impressão. Pela forma que você descreve a arquitetura e pelos reviews de código que já fizemos juntos, eu acho que você tende muito para um modelo de domain service, ou seja, serviços que representam capacidade de domain, não simplesmente um CRUD, tá óbvio, né? Se for isso, eu gosto bastante. Por exemplo,
Cartões, controllers, entities, repositórios, services. Cartão limite service, cartão fenomenal. Isso faz muito sentido. O que eu evitaria seria um cartão service de 800 linhas que viram uma classe Deus, concentrando toda a lógica de cartão. Mas se for para fazer desse jeito, o handler não é melhor, mano? Minha sugestão, acho que antes de decidir a estrutura de pasta, vamos responder a única pergunta. Uma service representa... O que nosso service representa no nosso projeto? Se definirmos isso primeiro, isso praticamente vai... Vamos lá. Vamos por partes, né? Deixa eu me lembrar aqui que eu já tinha esquecido o que eu ia falar. Ok, você me convenceu da questão do somente domínio ficar separado, tá? As entidades, desculpa, ficar separadas. Porque ela vai ser reutilizada por todos. E as features, elas não conversam entre si e nem usam uma coisa ou outra de outra feature. Elas são completamente independentes. Eu até concordo com isso, porque a feature vem da ideia de modules. E a ideia dos modules é justamente eles serem independentes, porque se eu precisar criar um microserviço, basta eu desacoplar aquele módulo. Desacoplar não, porque ele já é desacoplado. Basta eu pegar aquele módulo e colocar em um outro projeto e ele já vai funcionar, né? Contanto que eu tenha acesso aos domínios. Na teoria é isso. Então, certo, eu concordo com você. A gente pode colocar as entidades numa pastinha separada. Outra coisa, né? Você perguntou aí sobre sobre o que vai ser a service, né? Minha ideia sobre a service é justamente a sua primeira ideia ali, tá? Seria criar, atualizar, excluir, buscar e listar. Só que você também está certo em outro ponto. Se eu ver que essa cartão service está ficando com 800 linhas, como você deu exemplo, eu vou pegar esses métodos dessa cartão service que estão grandes demais e vou muito provavelmente modularizar, colocar em outras services e fazer a cartão service usar essas outras services. Aí eu vou estar criando ali dependência entre services da mesma feature, do mesmo módulo. Aí eu não vejo problema, entendeu? Porque se a gente for para o segundo exemplo que você deu, que é do cartão limite service, cartão fechamento service, cartão fatura service, a gente meio que está entrando na parada do handler, não? Porque é tipo praticamente uma service para cada coisa, para cada ação. Agora, se você estiver falando que eu tenho um endpoint lá de fechamento de fatura ou qualquer coisa do tipo, que não tem nada a ver com, vou chamar de CRUD do cartão, aí realmente eu vou colocar no acesso separado. Inclusive vai ter uma controller separada para isso, entendeu? Tudo dentro da feature cartão, obviamente, mas realmente vai ter uma service separada, vai ter uma controller separada. Por isso que existe uma pasta chamada controllers e uma pasta chamada services, porque dentro de um módulo pode existir várias controllers, várias services, etc. Então não acho que uma service um dia possa chegar a essa quantidade de linhas, porque se for uma, uma funcionalidade uma funcionalidade de cartões totalmente diferente, eu vou criar uma service separada, eu vou criar um controller separado, entendeu? Galera, esse aqui é o último ponto, tá? A gente tá quase acabando. Falei que ia ser rapidinho o vídeo. Não sei nem quanto tempo já foi aqui. Agora eu acho que isso não consenso de verdade. Eu vou dizer uma coisa. Eu gostei bastante da arquitetura que está sugerindo. Ela não é uma arquitetura de livro. Ela está sendo construída a partir da necessidade do projeto, que é exatamente o que eu gosto de fazer. Acho que o nosso desacordo diminui para quase zero. No começo, eu estava pensando em algo mais próximo do vertical slice. Depois fui entendendo que você costuma arquitetar os sistemas. Eu não tentar, agora eu não tentaria mais te convencer a mudar, porque eu acho que você está numa ideia consistente. É o que eu entendi que você quer fazer. Compra com e o domain, beleza. Isso, exatamente. Entende? Sinceramente, eu acho que uma arquitetura muito limpa. E teve uma frase que você fez, uma frase sua que me fez mudar de opinião. Você falou: se uma service crescer demais, eu modularizo. Essa frase mostra que você não está pensando em service como uma classe, mas como uma responsabilidade. Isso muda tudo. Nossa, é emocionante, dá até vontade de chorar.
É isso mesmo, velho. O problema é que nunca foi existir um cartão service. O problema seria se ela virasse isso. Importar CSV, gerar PDF, fechar fatura, calcular limite de cartão, enviar e-mail, sacanagem. Aí virou uma classe Deus. Mas você mesmo já falou que isso não aconteceria. Você faria algo. Controller, cartão, controller, fatura, controller. Exatamente. Isso eu gosto. Porque agora service representam subdomínios da feature. Isso é essa palavra. E não apenas métodos agrupados por conveniência. Inclusive, isso conversa com Solid. Esse aqui é interessante, tá, galera? Você estudar depois. Eu nunca tive paciência de estudar isso aqui, sério, mas é muito interessante você estudar. Eu acabei vendo na prática, mas tem livros sobre isso, a ponto. Você está aplicando o princípio de responsabilidade única sem citar o nome dele. Cada service cresce até um ponto. Passou desse ponto, extrai. Simples. E outra vantagem, pense daqui a um ano. Você abre features cartão. Você sabe que tudo relacionado a cartão está ali. Não importa se é cadastro, fechamento, limite, né? Está tudo dentro do módulo do cartão. Isso é muito... Só faria uma pequena sugestão. Eu tomaria cuidado com a pasta de repositórios, porque usando o framework, muitas vezes as consultas ficam extremamente simples. Criar um repositório apenas para encapsular isso pode acabar adicionando uma camada sem muito ganho. Eu deixaria essa decisão em aberto. Se ao longo do projeto você percebe que os repositórios estão agregando valor, por exemplo, contratando consultas complexas, reaproveitando provavelmente de queries ou abstraindo múltiplas fontes de dados, aí faz sentido. Se perceber que elas viram apenas um passa e repassa de DBconst, talvez valha a pena ouvi-lo para deixar certo. Ah, mas eu gosto de já deixar. Eu não tenho, tipo, você não perde nada em criar essa camada a mais, entendeu? A última sugestão, e acho que vale muito. Eu criaria uma pasta chamada Contracts. Dentro dela, dentro de cada feature, em vez de separar DTOs e interfaces. Exemplo, Contracts, Create cartão request, Update cartão request, cartão response. Ah, em vez de usar DTOs, ficaria com o nome Contracts. Legal. Que geralmente eu colocaria Create cartão DTO, Update cartão DTO, cartão response DTO, entendeu? Aí ele deu o nome de request, response, não colocou DTO na frente. Legal, não vejo problema. O motivo é que daqui a alguns meses, normalmente DTO começa a significar tudo e nada ao mesmo tempo. Já Contracts deixa claro que aqueles tipos de representa os contratos API com o mundo externo. As interfaces podem continuar numa pasta própria se elas forem realmente contratos internos de features, por exemplo, ou até coexistir em contracts. Tá, beleza. Minha conclusão. Se eu fosse desenhar essa arquitetura hoje para um projeto pessoal ou um SaaS pequeno, eu escolheria algo muito próximo do que chegamos. Ele tem características que eu considero importantes. Um único projeto para aplicação, organização por features, facilitando a manutenção e evolução, entidades de domínio separadas, features independentes em si, possibilidade de extrair uma feature para um microserviço futuro. Integrar o mais importante aqui, essa arquitetura não nasce no projeto. Não, ela nasceu das características do Leve Finanças. Entendi. Tá, entendi. Então o que a gente vai fazer? Tá, já morremos aqui, tá? Já decidimos tudo. Chat, beleza. Então a gente entrou em um consenso. Estamos pensando igual agora. Vamos finalizar o assunto? Assim, vamos fazer dessa forma aí que a gente conversou e chegou a esse consenso, tá? Eu só queria salientar uma parada aqui. Eu falei que eu queria colocar o thcodes.core em um repositório separado. Mas eu lembrei que realmente é melhor a gente colocar ele em um projeto separado mesmo aqui dentro desse mesmo projetinho, porque senão eu vou ter que começar pelo core e depois eu vou ter que subir esse core, eu vou ter que buildar esse nugget, etc. Aí eu vou ter que ficar importando isso no meu projeto de finanças. E toda vida que tiver uma mudançazinha ou outra, eu vou ter que buildar de novo, disponibilizar um nugget, atualizando versão, não sei o que, vai dar um trabalhão. Vamos fazer como um projeto separado mesmo, aí a gente já vai alterando ali mesmo dentro do projeto e tal. Quando ele estiver redondinho, que o projeto estiver funcionando e a gente não tiver mais nada para mudar, aí a gente separa, entendeu? Então, você tinha até sugerido isso e eu discordei, né? Mas é porque eu não tinha parado para pensar nisso.
Então a gente pode colocar dentro da mesma solution por enquanto e ir reutilizando ele, beleza? De resto, eu concordo com você, inclusive na parte de contracts. A única coisa que eu discordo é a parte que você falou sobre o repositório, que você acha que é uma camada a mais sem necessidade. É, eu concordo na parte que fala que hoje é sem necessidade, mas eu acho que a perda é muito pequena em relação às vantagens, porque eu posso não ter nada, mas eu crio meio que um contrato ali. Eu posso ter um, o repositório base, que a gente vai ter isso no core, tá? A gente vai ter o repositório base, que é onde a gente tem os creates padrãozinho, as paradas tudo padrãozinho, porque aí a gente amarra o acesso ao contexto. Eu não deixo o contexto aberto para a service fazer o que quiser com ela, entendeu? Inclusive isso bloqueia até, por exemplo, a service de cartão ter acesso a, a um repositório de usuário, por exemplo, entendeu? Porque ela só tem acesso ao repositório dela. Aí pode ser que dentro do repositório dela tenha até acesso a alguma coisa assim. Eu posso estar falando besteira aqui, tá? Isso aqui é o que eu tô pensando na hora e como a gente vai pensando conforme vai falando, pode ser que eu esteja falando alguma besteira. Mas a ideia é você restringir a service ter acesso somente ao contexto dela, entendeu? E a única forma de fazer isso é dando acesso a somente o repositório dela, entendeu? E no core vai ter o repositório base, vai ter a service base, vai ter a controller base e as features vão usar esses caras, entendeu? Então a gente vai meio que conseguir criar um contratozinho bonitinho para ser reutilizado na, na aplicação inteira e vai deixar tudo amarradinho, entendeu? Sem deixar a possibilidade de fazerem besteira. Vocês estão conseguindo entender, né? Eu quero criar um, 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 um universozinho perfeito ali, que já tá tudo prontinho, que eu só reutilizo as coisas, entendeu? Agora sim, eu acho que a arquitetura ficou bem consistente e, sinceramente, ela não ficou simples porque é simples, ela ficou simples porque cada decisão teve uma justificativa. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Até nas entrevistas de emprego que vocês vão fazer. Tudo que vocês forem fazer, pensa no que vocês estão fazendo e no porquê vocês estão fazendo. Porque pode acontecer do recrutador te contar, mas isso aqui não seria melhor fazer desse jeito? Aí você vai ter argumento de falar, não, eu não fiz desse jeito por isso, por isso, por isso. Se você só fazer porque fez, você vai, era assim que eu sempre fiz. Não, isso não existe. Sobre o repositório base, eu concordo com você em partes. O que eu faria seria algo simples. Repositório com operações genéricas, add, e cada feature teria seu próprio repositório. É isso mesmo a ideia. Esse repositório herda do base. É exatamente isso, porra, que eu tô falando. Até aí eu acho excelente. Onde eu tomaria cuidado? Você comentou. A service só tem acesso ao repositório dela. Esse é exatamente o objetivo que eu buscaria também. Só que eu evitaria um repositório base muito inteligente. Por exemplo, eu não colocaria nele paginação, includes genéricos, busca dinâmica, specification, ordenação automática, expressões gigantes, porque já vi muita empresa cair nessa armadilha. O repositório base começa com 30 linhas, depois de anos, 1800 linhas. Minha regra seria... a ideia era só resolver um CRUD mesmo. Mas assim, tem que ter o pagination também, tem que ter tudo, pô. Entendeu? Pagination faz parte de um CRUD básico. Todo o resto fica no repositório da feature. Exatamente, obter cartão de conhecimento. Exatamente, é exatamente isso aqui. Não do core. Sobre o service base. Aqui eu faria uma pergunta antes de implementá-lo. O que ela teria? Porque, diferentemente do repositório, eu raramente vejo um service base agregar valor. Por exemplo, Logger Map Validation. Se for isso, talvez seja melhor injetar diretamente onde precisar. Eu evitaria criar uma classe base apenas porque todas as services eram dela. Então deixaria essa decisão para... Entendi. Essa eu concordo 100%. Ela normalmente resolve coisas tipo, ok, response create. Entendi. Então a service ele acha que não precisa. Realmente eu não estou conseguindo ver nada agora não. Tem uma coisa que você falou que eu gostei bastante. Você disse, eu quero amarrar o acesso. Essa frase para mim resume a arquitetura inteira. Você não está criando um repositório porque DDD demanda. Você está criando
porque querem pôr uma regra. Cada feature acessa apenas seus próprios dados. Essa motivação é muito melhor do que seguir um padrão por seguir. Só faria uma pequena evolução nessa ideia. Ao invés de pensar, a set não pode acessar outra repositório, eu pensaria, a feature não pode conhecer a implementação de outra feature. Essa diferença é sutil, mas é importante, porque, por exemplo, features, cartão, repositório, compra... A compra service nunca deveria receber cartão de repositório. Isso mantém o desacoplamento que nós discutimos antes. TH Code Score, beleza. Agora com 400%, o fluxo ficaria mais natural. Solution durante o desenvolvimento. Altera a cola, compila, teste continua, sem acoplar no cada ajuste. Quando ele estabilizar, nova solution, passa a consumir o pacote. Definance passa a consumir pacotes. Caralho, ele bugou aqui na hora de fazer a parada. Tá, beleza. Chegamos ao consenso. Acabou, galera. É esse aqui. Agora quero que você crie para mim um arquivo MD para eu fazer o download com o nosso roadmap do que planejamos aqui. Nós vamos usar ele para seguir mesmo a implementação, ou seja, vou abrir ele e ir seguindo o movimento. Inclusive o banco, linguagem, etc. Tudo bonitinho. Inclusive C2, se preferir, cria um com tudo que definimos aqui bem especificado e cria outro como sendo um backlog desenvolvimento com checklist, etc. A gente ir seguindo. Inclusive, por que eu tô digitando, mano? Por que eu tô digitando? Você podia ter falado, inclusive. Até esqueci agora. Ele cria um sendo backlog. Inclusive. Não lembro mais. Agora fodeu. Ele cria outro. Como sendo backlog de desenvolvimento. A gente ir seguindo. Acho que é isso mesmo. Deixa eu ler pra você. Agora que você cria pra mim um arquivo. Quero que você crie um MD para fazer o download com o nosso roadmap que você planejou aqui. Nós vamos usar ele para seguir a implementação, ou seja, vou abrir ele e seguir o desenvolvimento, inclusive informa lá o banco, linguagem, etc, tudo bonitinho. Se você preferir fazer, pode fazer dois, preferir. Que é tudo que definimos aqui mesmo escada e cria outro sendo backlog. Vou falar inclusive de novo, tá? Eu sei que tem 30 inclusive aqui. Inclusive, podemos usar os tópicos do checklist, os tópicos pais do checklist como conteúdo individual para cada vídeo da série. Pô, entenderam? Porque se ele colocar as especificações, tudo que a gente colocou lá, e depois criar um arquivinho de roadmap, que a gente vai clicando no checkbox do que já fomos fazendo, do que não fomos, a gente pode usar cada um dos tópicos principais como um assunto de um vídeo, entendeu? Perfeito, acho que separar dois documentos fica a melhor opção, porque eles terão propósitos diferentes. Roadmap de arquitetura, documentação técnica do projeto com todas as decisões que tomamos.
Backlog de desenvolvimento, checklist que vai guiar a implementação e pode servir como roteiro dos episódios da série, que você pode baixar. Uma sugestão para evoluir esses arquivos. Eu faria esse backlog crescer junto com a série. Em vez de ser apenas um checklist, ele pode virar o guia oficial do projeto. Por exemplo, episódio 5, Cruz dos cartões, criar entidade, migration, aprendizado, repositório base. Caralho, da hora, mano. Gostei, hein? Assim, no final da série, você terá um documento que conta toda a evolução do sistema e ainda serve como referência para quem quiser produzir o projeto. Outra sugestão que considero muito valiosa é criar um terceiro documento chamado Decisions.md ou Architecture Decision Records Other Architecture Decision Records. Nele você registra as implementações como por que escolhemos o .NET, por que não foi implementada a indicação. Essas decisões são exatamente o tipo de conteúdo que gera ótimos episódios. Caralho, moleque, esse GPT é muito pica. Pode fazer sim. Gostei. Foi produtivo esse vídeo aqui, hein? Fiz mó despretensioso, achei que ia ser pequenininho, só decidindo mesmo. E a gente, caraca, olha, explosão aqui, velho, de coisa que a gente aprendeu, velho. Inclusive eu. Então vamos lá. Roadmap. A gente já vai colocar aqui, né? Delete. Roadmap. Arquitetura MD. Save. Backlog. Não sei por que estou colocando em maiúsculo. Isso aqui vai estar ficando desnormalizado. Eu vou ajeitar lá no abrindo o programinha aqui. Backlog e o ADR. Eu nem conhecia esse tema aqui. Architecture Decision. Como é que é o nome? Architecture Decision. Sei lá o que, como é que era o nome? Architecture Decision Records. Eu faria esses 3 arquivos virarem praticamente documentação oficial do projeto. E colocaria um quarto arquivo. Eu já tenho isso aqui. Beleza. Então vamos só abrir. Vou fazer pelo... Como é que é o nome, gente? Anti-Gravity. Open Folder. Documento. Desktop projetos. Esse cara aqui. Aqui, velho, a gente vai renomear. Eu não vou fazer na mão. Normaliza o nome dos arquivos para mim. Preguiça. E também coloca. Não, já tá em português, né? Roadmap e arquitetura, especificações, ADRs.
Pronto. Beleza. Que ele colocou bonitinho pra gente. Tá, beleza. Deixa eu colocar maior aqui. Markdown Preview. Então aqui no Roadmap, ele colocou objetivo, banco de dados, ORM, validations, documentação, autenticação, mocado, Storage Solution, objetivo evoluir com o projeto, beleza. Estrutura de cada feature, regras arquiteturais, modelo de usuário, filosofia, organização features, código, beleza. Vamos ver o backlog. Definir levantamento de requisitos, definir MVP, modularidade. Solution, criar left nosso backend, criar. Não entendi, ele colocou criar a primeira migration. Como é que eu vou criar a primeira migration se eu não criei minha primeira entidade? Aqui é que vem a construção do core. Eu vou confiar no que ele fez, ele deve ter um motivo aqui por trás, tá? Então é isso aqui, galera. Ficou bonitinho. Vamos comentar. Criando arquivo de prontinho, comitado. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa aqui. A gente teve algumas risadas, né? Alguns momentos felizes. Aprendemos bastante coisa. Pra você ver como essas conversas são muito importantes com a IA, porque você acaba aprendendo bastante coisa. Por mais que ela fique puxando seu saco, hora ou outra você acaba aprendendo alguma coisa. Então os próximos vídeos já vão ser coisas práticas. Vocês viram aí, né? Vocês estão tendo spoilers de todos os vídeos, como é que vão ser. Talvez a gente mude uma coisinha ou outra, porque, por exemplo, já teve o vídeo 1. Esse aqui já é o 2, ele não sabe disso, etc. Na verdade ele sabe, né? Ele só não consultou ali a documentação dele. Mas enfim, vou pedir para ele atualizar aqui, não vou perder mais muito tempo nesse vídeo. O próximo já vai ser coisa prática, beleza? Que é configurar tudo isso aqui, criar o projeto e tocar. A gente já decidiu que vai ser em .NET, etc. Vocês viram aí. Espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo. Se você assistiu, não esquece de curtir, beleza? Falou, valeu, é nóis.